Boa tarde, pessoal. O que eu tenho para falar a princípio, assim, é muito importante. Primeiro de tudo, o que eu tenho notado é que as pessoas elas estão afrouxando o isolamento social. Eu tenho visto cada vez menos as pessoas respeitarem o isolamento social. Eu tenho visto cada vez menos as pessoas com máscaras pela rua ou em mercado ou onde for. Então, o que a gente tem visto? Claramente, os números de pacientes nos hospitais particulares têm diminuído, então, hoje, o número de pacientes internados graves no Einstein é menor, está bem parecido com as primeiras semanas de, de epidemia aqui em São Paulo, então a gente viu a curva, né? Ele aumentou e agora já está diminuindo. Mas por outro lado, uma coisa que a gente já havia previsto há algum tempo, a doença foi o que eu já comentei outras vezes, a doença foi descendo nas classes sociais e agora ela chegou no SUS. Então no SUS está acontecendo exatamente ao contrário, a gente está entrando no pico dos hospitais do SUS. Então, a gente tem começando a ver falta de vaga, a gente está começando a ver paciente grave no SUS, que é uma coisa que no começo da epidemia não existia. Então, o número de pacientes internados no serviço público, eles têm aumentado e a gente não consegue dizer em qual parte da curva que a gente está, mas provavelmente a gente ainda está numa parte ascendente da curva de casos no SUS. É, então a gente não pode deixar e afrouxar as regras de isolamento social, a gente tem que manter. Sair de casa, sai de máscara, nem que for máscara de pano, mas sai de máscara. Se você vai num local como um supermercado, um local que você vai mexer em bastante coisa, use luvas, é a melhor coisa que você pode fazer. Vai de luva, se proteja, depois chega em casa, passa, passa álcool no que você comprou antes de começar a consumir, antes de começar a manipular. É, todo cuidado ainda é necessário. A gente ainda não saiu dessa epidemia, como tem muita gente por aí achando. Então a gente ainda está vivendo ela. Aqui em São Paulo a gente tem mais pelo menos um mês de isolamento que o governo decretou, então pelo menos até dia 10 do 5 as escolas estão fechadas, o comércio está fechado na sua grande maioria, só que isso não adianta se as pessoas não tiverem tomando as condutas necessárias. Então é isso que a gente tem que fazer. É, outro assunto que eu gostaria de falar, que até pediram para eu falar sobre a ivermectina, e eu vou, falando sobre a ivermectina, eu vou falar sobre os testes de uma forma geral. Então, a ivermectina ela é um antiparasitário. Ela serve tanto para parasitas endógenos, como por exemplo lombriga ou qualquer tipo de hematelminto, platelminto, e ele serve para parasitas endógenos, como por exemplo o piolho. Então a ivermectina serve para isso. E a gente tem aí estudos in vitro demonstrando que a ivermectina consegue combater até de certa forma o coronavírus. É, mas isso também vale fazer um adendo, né? Que quando apareceu aí faz pouco tempo o ministro falando que tem uma substância que vão se manter em segredo, que não querem falar, que 94% de combate ao coronavírus. Só que, assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que isso é estudo in vitro. Estudo in vitro é no laboratório, estudo in vitro é lá numa placa de cultura e a substância é jogada nessa placa de cultura e daí com isso eles conseguem dizer o quanto que foi combatido o vírus, quanto por cento de morte viral aconteceu, entendeu? É, normalmente o que acontece in vitro não tem muita relação com o que acontece em vivo. Em vivo quer dizer quando a gente toma, quer dizer dentro do nosso corpo.
Então, a partir do momento que a gente tem uma droga que foi testada in vitro, não importa, ela pode ter 100% de eficácia. Quando ela for testada in vivo, pode ser que ela não reflita esse tipo de comportamento. Então, é difícil a gente colocar as esperanças numa notícia dessa. Uma notícia dessa, a princípio, serve para muito pouco, entendeu? Não é uma luz do fim do túnel, não é nada disso. Ela serve para pouco. Então, ah, tem que ser descoberto in vitro, tem que ser testado em vivo e tem que ter uma ideia de que realmente aquilo lá funciona. Por enquanto, enquanto o estudo só for feito in vitro, a gente não pode dizer nada, entendeu? E tem gente aí falando, ah, mas a gente está no meio de uma epidemia, não dá para fazer os testes do jeito que as coisas precisam ser. É claro que dá, os testes precisam ser feitos, inclusive para a gente ter certeza que aquilo lá não impõe risco, entendeu? Então, todos os testes realmente precisam ser feitos. A gente, embora a coisa está acontecendo, a gente está correndo contra o tempo, mas nem por isso a gente pode usar uma medicação que depois a gente conclui que as pessoas morreram mais usando o remédio e morreram mais do que seria pelo próprio vírus. Então a gente não pode correr o risco disso, entendeu? Então é isso, pessoal. Boa noite. Espero aí que vocês tenham entendido. E se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar aí pra mim. Até logo. Tchau, tchau.